Fala, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui, dia 27/10/2021, no que espero seja o último semestre nessa modalidade infame, né, que está fudendo com as minhas costas, né, o EAD. E a gente vai falar hoje sobre um exemplo de aplicação da transformada de Laplace, bem fácil, tá? É um exemplo, é o nosso primeiro exemplo sobre a transformada de Laplace em alguma aula de fato síncrona, né? Então eu deixei para falar, pegar um sistema bem simples e pegar um pouquinho mais pesado na transformada da entrada ali no x de t, e óbvio isso vai repercutir na transformada da saída, na hora de fazer a inversa também, no y de t, tá? Para também já explicar alguns conceitos relacionados a sistemas, tá bom? Então, primeiro ponto, eu vou explicar o que eu solicitei. Eu dei um tempinho aí para o pessoal que estava sincronamente comigo desenvolver, uns 10 minutinhos. Então, se tu tá vendo essa aula aí assincronamente, né? Pausa esse vídeo, dá uma lida ali e tenta resolver, né? Porque, em teoria, sinais e sistemas vêm depois de matemática aplicada, onde vocês aplicaram certas propriedades e também, óbvio, esse conceito todo de Laplace para solucionar a EDO, tá? Nesse caso, eu vou trazer isso um pouco mais para sistemas, como eu sempre tenho feito, tá? Então, para utilizar nesse exercício Laplace, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é as propriedades da transformada de Laplace, tá? Então, a gente viu na primeira aula sobre o que é a transformada, basicamente, como calcular a transformada de um sinal, tá? Mas existem certas propriedades, né, da transformada que são extremamente úteis para nós. Tá? Essas propriedades elas são provadas em livros, tá? Utilizando sinais, mas ela encontra de fato maior uso na solução de sistemas. Por exemplo, né, a propriedade da derivação, que é a propriedade que a gente vai utilizar, né, na aula de hoje, eu posso pensar isso como de fato aplicado a um sinal, né? Eu tenho a transformada de um sinal no tempo, derivo esse sinal, aplico, né, a transformada de Laplace, eu vou ter uma transformada de Laplace um pouco diferente, né? E essa diferença é originada justo pela característica da transformada de Laplace de representar sinais como exponenciais. Tá? Se eu derivo uma exponencial no tempo, o expoente acaba pipocando para fora, multiplicando. Eu comentei isso na última aula. Tá? Óbvio que eu tenho que reaver o sinal. Uma vez que eu derivo, eu cancelo o nível DC daquele sinal no tempo. Né? Se eu tenho a derivada de alguma coisa a mais uma constante, um valor qualquer, se eu derivo, eu perco aquela constante. Né? Então, quando eu aplico a propriedade, aparece, entre aspas, esse x de zero, que seria esse valor para reconstruir o sinal de fato como um todo, né, em sua totalidade, digamos assim. Para nós aqui, na maioria das aplicações, esse carinha aqui que sobra na transformada, e esses aqui também, elas vão estar associadas a condições iniciais do meu sistema, tá? Depois eu falo. Tá? Mas se vocês querem as provas para todas essas propriedades, vocês vão encontrar algumas, a maioria delas, no LaTeX, que é a nossa bibliografia, tá? Em outros livros também, no Hiking, tá? No Oppenheim, né? Esses livros abordam, tá? Eu vou ser um pouco mais pragmático nessa parte do conteúdo, só aplicar, mas fazendo esse paralelo. Por que se eu derivo um sinal no tempo, a sua transformada aparece multiplicada por S? Porque eu estou representando como exponenciais n na ST. Então, o S pipoca para fora quando eu derivo. Tá? Eu sei que é uma forma bem simplista de analisar, mas, de fato, eu acho mais interessante até. Outra propriedade muito útil que a gente vai trabalhar, tá? Em vários exercícios, né? Vários casos, é a propriedade da linearidade, tá? Que é a superposição ou sobreposição de sinais, né? Na verdade, aqui está errado, né? É a aditividade e a homogeneidade. Aqui eu peguei um erro no meu formulário.
A homogeneidade e aditividade que a gente já discutiu, inclusive, na nossa disciplina, tá? Tem a propriedade da integração no tempo, a propriedade do deslocamento temporal é bastante útil para nós, inclusive alguns sistemas são modelados utilizando esse carinha aqui, que é o deslocamento temporal, tá? Depois eu explico, né, com o tempo aí, com os nossos exemplos eu comento para vocês. Deslocamento na frequência, uma coisa bastante usada em modulação. Daí tem diferenciação na frequência, integração. Muitas propriedades podem ser utilizadas para encontrar novas transformadas, tá? Provavelmente os professores de cálculo aplicaram isso nesse sentido, aplicaram nesse sentido as transformadas, mas a gente vai usar muito mais elas para sistemas, como nesse primeiro exemplo. Aqui está uma das principais propriedades, a convolução no tempo. Uma convolução no tempo origina uma multiplicação das transformadas na frequência. E talvez seja essa a propriedade que mais facilite a nossa vida, porque vocês se lembram que para eu encontrar a resposta a um sinal de entrada, né, eu precisava fazer a convolução do sinal com a resposta impulsiva do sistema. Tá? Então, a convolução é uma operação complicada. Né? Por exemplo, nesse exercício, eu precisaria fazer a convolução do sinal h de t com o meu cosseno. E, às vezes, isso gera uma função chata de integrar. Tá? Aqui, não. Aqui, se eu tenho a transformada de Laplace do h de t e a transformada de Laplace do x de t, que é a minha entrada, basta que eu multiplique elas para ter a transformada da saída. E daí eu faço a inversa, que é voltar para o tempo, usando a tabela, para reaver o sinal no tempo. A gente fala assim, reaver ou reconstruir, ou indiferente, né? Isso aí é só terminologias cacoetes errados, né? Que a gente fala volta e meia. Esses dois teoremas também são teoremas importantes, teorema do valor inicial e teorema do valor final. Eles são bastante utilizados para descobrir tendência. Tá? Óbvio, o teorema do valor final mais do que o valor do que o teorema do valor inicial, tá, pessoal? O teorema do valor final é bastante usado em controle, para efetuar a análise do erro, por exemplo. Para onde o meu sistema vai tender, tá? E esse carinha aqui, ele é útil porque eu não preciso fazer a inversa. Eu posso encontrar o valor final no tempo de qualquer sinal usando a transformada de Laplace dele. Tá? Então, é uma propriedade bem útil, volta e meia eu vou utilizar. Primeira propriedade que a gente vai utilizar é a derivação temporal. Tá? Não vou deduzir essas propriedades, eu só vou aplicá-las, tá? Então, a derivação no tempo, eu até vou mostrar lá no quadro. Quando eu tenho um sinal que eu conheço a transformada, isso é importante, tá? Então, se eu tenho um sinal qualquer, eu vou chamar esse sinal de G de T, tá? Que eu sei que a transformada de G de T é G de S, indiferente de qual seja esse sinal. Se eu derivo o sinal G de T, a propriedade da derivação me diz que a transformada desse sinal vai ser S, a derivada não, a transformada, eu falei transformada, a transformada de Laplace do sinal derivado vai ser G de S vezes S, então isso é importante, menos o Gzinho de zero, se eu for matematicamente correto, é zero menos, né? Esse carinha aqui é o valor inicial, se eu for imaginar. Tá? Por quê? Porque a gente vai usar só a transformada unilateral direita. A gente está preocupado com a resposta a partir de um determinado momento. Tá? Então, se eu faço ou calculo uma resposta a partir de determinado momento, esse G de zero menos, aqui, deixa eu até colocar porque parece um ponto aqui, G de zero menos vai ser associado ao valor inicial daquela variável, tá? Que a gente muitas vezes vai chamar de condição inicial. Isso seja um sistema, né, que eu estou buscando y, seja realmente um sinal qualquer. Eu preciso do valor daquele sinal em zero menos para poder encontrar qual que é a transformada do G ponto. Tá? Se eu tenho só o G ponto,
como eu posso ter um nível CC, eu posso ter perdido esse nível CC, entendeu? É um pouco chato. Isso aí é análogo ao mais C da integral, tá? Enfim, se eu derivar uma segunda vez, eu sei que ficou horrível, tô tentando escrever um pouquinho menor, para os quadros ficarem um pouquinho mais legais, tá? Se eu derivo uma segunda vez o G, eu vou pegar tudo isso aqui que eu tinha derivado aqui, que eu tinha encontrado aqui em cima e multiplicar de novo por S, porque uma derivada no tempo é uma multiplicação por S na frequência. Então vai ficar S ao quadrado, G de S, menos SG de 0 menos, tá? E, de novo, eu vou ter que adicionar a condição inicial, ou o valor inicial que o G ponto tinha, porque eu perdi quando eu derivei. Então, eu vou adicionar aqui o G ponto de 0 menos, e aqui é o Gzinho mesmo, tá, pessoal? Esses Gzinhos aqui é literalmente o valor da função G de t, no tempo. Tá? Isso é uma diferença bem importante, tá? Que tem que se cuidar. Quando eu escrever Gzão, tá? É a transformada e o Gzinho é a função no tempo. E eu posso continuar aqui, ó, 3 pontinhos. Essa é a propriedade da derivação temporal. Se eu aplicar essa propriedade a essa equação, tá? Porque o que eu vou fazer? Se eu quero aplicar Laplace a uma equação e encontrar a resposta de um sistema, eu vou pegar e aplicar a propriedade da derivação ou da integração, que seja, né, em toda a minha equação diferencial ou íntegro diferencial. Por exemplo, quando eu aplicar a transformada de Laplace nesse carinha aqui em cima, eu vou ter, ó, a transformada de Laplace do y ponto, eu vou omitir dependências temporais, tá? Mais 2 vezes a transformada de Laplace de y, isso aqui é igual a 3 vezes a transformada de Laplace de x. Tá? Percebam que eu já puxei o 2 e o 3 para fora aqui, por quê? Porque a propriedade da linearidade me permite fazer isso. Né? Se eu tenho k vezes x, a transformada disso é k vezes a transformada do x. Né? Então tá, eu tenho a derivada aqui. Ó. Então, quando eu aplicar a transformada de Laplace, eu vou simplesmente substituir, óbvio, eu estou trabalhando com y, vai ser o yzão de S, né? Então, para esse carinha aqui, a transformada de Laplace do y ponto vai ser, é só substituir, ao invés de usar g, usar y aqui, né? Então, vai ser S, yzão de S, menos y de 0 menos, ou y de 0, normalmente eu uso, para economizar, mais 2y de S, isso é igual a 3x de S, tá? Eu já poderia substituir aquilo que eu tenho que substituir, mas como eu expliquei no início do vídeo, não sei se eu estava gravando ou não ainda, eu vou fazer a coisa um pouco mais algébrica, sabe? Eu vou ter uma metodologia um pouquinho mais formal para que apareça certas coisas que para nós é importante. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou isolar termos que são comuns aqui em y. Yzão, né? Então, vou fazer, ó, yzão de S, S mais 2. Daí vai ser menos o y de 0 menos, isso é igual a 3x de S. Óbvio que eu posso levar esse y aqui, que esse aqui é um número, tá, pessoal? Esse carinha aqui, ó, ô louco. Esse malandro aqui, ó, quando eu substituir, ele vai valer uma constante, um valor. Tá? Eu vou deixar ele assim porque vocês vão entender por que logo mais. Tá? Mas continuando aqui, qual que é o objetivo? Tá? O objetivo, quando eu aplico Laplace, é aplicar Laplace, isolar o y de S, que é a transformada da saída, e depois, tendo o y de S, voltar para o y de t, aplicando a transformada inversa. Tá? Essa é a forma de resolver de solucionar qualquer sistema utilizando
a transformada de Laplace. Primeira vantagem nisso, perceberam que eu já fiz tudo numa tacada só, né? Meti a condição inicial ali, apareceu o x ali, e deu, eu vou resolver numa tacada só. Eu não tenho que ficar separando, embora eu possa separar, depois vocês vão ver. Não tenho que ficar calculando uma parcela da resposta, daí depois eu calculo a resposta impulsiva e depois eu faço a convolução. Não, não mais. Tá? Laplace é uma estratégia um pouco mais pragmática, um pouco mais rápida para resolver. Nesse caso, isolando o y de s, ó, eu vou ficar com 3x de s mais o y de 0 menos, que é um valor, tá? Faltou aqui, desculpa. Espera aí, faltou o s mais 2. Isso é igual a 3x de s mais y de 0 menos. Tá? Claro que agora eu posso fazer y de s é igual a 3 sobre s mais 2, x de s, mais o meu y de 0 menos, sobre s mais 2. Por que eu não juntei? Eu posso juntar? Posso. A gente vai ver no próximo passo que eu poderia juntar se assim eu quisesse, tá? Eu deixei assim para a gente fazer para a gente descobrir umas coisas juntos. Pensem comigo mesmo, né? Se eu tivesse colocado que x de t é igual a 0, tá? O que isso significa dizer que a entrada, eu já falei, né? Dizer que a entrada de um sistema é nula. Significa que eu estou buscando, na verdade, a resposta à entrada nula, né? E percebam que se eu faço x de t igual a 0, x de s vai ser 0 também. É transformado de 0 a 0. Então, esse termo aqui vai ser, ó, sumir. E eu só vou ficar com esse termo da direita. Esse termo da direita aqui, ó, deixa eu até circular ele, depois eu volto. Tá? Então, se a entrada for nula, eu só tenho esse carinha aqui. Show. Agora, se a minha condição inicial for igual a 0, daí eu estou, na verdade, buscando a resposta ao estado nulo, né? Que eu só vou ter essa parcela aqui, porque isso aqui vai zerar, porque o y de 0 menos é 0. Então, o que acontece? Numa tacada só, eu já consegui, né? Depois eu indico aqui, né? Não se preocupe. Numa tacada só, eu já consegui encontrar a transformada. Então, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é a transformada da resposta ao estado nulo. Ou seja, esse infeliz aqui é de fato a resposta a uma entrada. E no caso, a entrada X, óbvio, tá? Esse outro infeliz aqui, claramente é a resposta à entrada no... A transformada, esqueci, né? É a transformada de Laplace do sinal, não é o próprio sinal, tá, pessoal? Muito cuidado. Então, é a resposta à entrada nula. Tá? Que isso aqui me diz qual é a resposta para condições iniciais do sistema. Então, numa tacada só, eu já cheguei numa expressão que é literalmente aquilo que a gente fazia no tempo, é a soma. Tá? Só que são operações muito mais fáceis de encontrar a resposta fazendo por Laplace. A gente nem começou a fazer ainda, né? Mas eu quero que vocês já entendam nesse momento isso. E outra informação muito importante, ó, que já dá para ser tirada disso aqui, a resposta ao estado nulo, vocês se lembram que é a convolução de H1 com X, ou seja, a convolução H1, né? H. A convolução de H com X, que é
a resposta impulsiva convoluída com o meu sinal de entrada. Esse asterisco aqui é a convolução, não esqueçam. Ali, ó. Se eu olhar esse carinha aqui, eu tenho alguma coisa que é essa porcaria vezes a transformada da entrada, x. E se eu olhar nas propriedades da transformada de Laplace, facilmente eu encontro que a transformada de h convoluído com x, se eu aplico a transformada nessa porcaria, eu tenho h de s vezes x de s. Eu acabei de falar, né? Olhando lá a transformada. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esse termo é literalmente h convoluído com x de t, só que no domínio da frequência, na transformada z, aqui no domínio de Laplace. Tá? Significa que h de s, que é a transformada de h de t, é igual a 3 sobre s mais 2. Não por acaso, pessoal, não é por acaso que esse carinha aqui, né, ele vai ter relação, obviamente, com as derivadas de x aqui em cima no numerador e as derivadas de y aqui embaixo no denominador. Esse infeliz h de s, que é a transformada de Laplace da resposta impulsiva do meu sistema, é conhecida como função de transferência. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar todas as componentes de frequência da entrada e repesar elas, digamos assim. Né? Se lembra que eu falei que a transformada de Laplace me diz qual é o impacto, qual é a força, qual é o ganho de uma certa componente de frequência daquele sinal. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto. Tá? Então, eu estou pegando cada uma das componentes de frequência de x e multiplicando por uma outra função, conhecida como função de transferência, que vai, digamos assim, modificar essas componentes de frequência de x, né, para gerar um novo sinal. Esse novo sinal, literalmente, é a resposta do sistema para aquela entrada. Tá? Então, a função de transferência, ela meio que remapeia as componentes de frequência da entrada para a saída, recalculando a força daquelas componentes de frequência. Para vocês verem como isso aqui é muito importante. Né? Porque se eu tenho a descrição matemática no domínio da frequência do meu sistema por meio da transformada de h de t, que a gente chamou aqui de h de s, eu sei como que o sistema reage a uma determinada componente de frequência. Eu sei que isso é doido, tá? Mas é literalmente isso que se usa, por exemplo, para projetar filtros. É literalmente esse comportamento no domínio da frequência. Porque para projetar um filtro, eu preciso saber como que o sistema reage a uma componente espectral. Por exemplo, se eu quero eliminar do meu áudio a frequência de 60 Hz ou a frequência de 1K, que seja, se eu quero diminuir, tá? Eu tenho que reduzir o impacto ou a força daquela componente de frequência no meu sinal. E eu faço isso o quê? Modificando essa funçãozinha aqui. É um jeito muito mais fácil de visualizar na mente, inclusive. Né? Vou dar um exemplo bem simples. Ó. Se eu tenho esse carinha aqui, ó, h de s igual a 1 sobre s mais 10. Tá? Se eu faço S igual a J ômega, eu estou analisando exponenciais E na J ômega, que em última análise são senoides. Tá? Uma abordagem bem fácil de entender. Beleza. Tá? O que acontece? Ó? Se eu substituir J ômega na função, tá? H de J ômega igual a 1 sobre ômega, J ômega mais 10, eu quero que vocês, eu vou convidar vocês a fazer um estudo mental. Tá?
Se o meu ômega tender a zero, quanto é que vale H de J0? Não é nem um estudo mental, é um estudo numérico mesmo. Vai ser 1/10, né? Peraí que eu vou... Ficou um silêncio, parece uma cripta, tá? Isso aqui vai ser 1/10. Se o meu ômega for 10, tá? Essa função, ela vai ser uma função complexa, claro, né? Vai ser 1 sobre J10 mais 10. Tá? Mas se eu me preocupar num primeiro momento só com o ganho desse número, ou seja, com o módulo dele, eu vou perceber que esse carinha é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes 10. O módulo, né? Peraí que ficou ruim aí, peraí que ficou ruim. Isso aqui era só... Isso aqui eu estou introduzindo um conceito muito importante para vocês, que é a resposta em frequência de sistemas que não, teoricamente, eu só ia falar mais adiante, né? Mas me deu vontade de falar, tô falando. Qual que é a coisa interessante dessa funçãozinha aqui, ó, tá? Quando o meu ômega for 100, eu vou ter 1 sobre J100 mais 10. E esse carinha vai ter um ganho muito menor do que eu tinha antes, né? O ganho desse carinha aqui é 1 sobre raiz de 2 vezes 10. O ganho desse infeliz aqui é 1 sobre... quase 1 sobre 100, tá? Vamos ser pragmático aqui. Então, esse aqui vai, o ganho dessa porcaria aqui vai se aproximar a 1/100. Se o meu ômega for crescendo cada vez mais, vocês vão perceber que o ganho da função vai diminuindo cada vez mais. Só que essa transição no comportamento de um ganho 1/10 para um ganho que vai caindo cada vez mais com o aumento da frequência acontece só a partir de determinada frequência. Qual frequência é essa? 10. Tá? Talvez não tenha sido o melhor exemplo, né? Talvez um exemplo melhor fosse S sobre S mais 10. Por quê? Porque S sobre S mais 10, se eu faço S0 para estudar sinais constantes, eu tenho 0 sobre 10, que é igual a 0. O que significa? Que essa funçãozinha aqui, ela vai eliminar a baixa frequência do meu sistema. Né? Baixas frequências aqui não vão aparecer na saída. Ou seja, se eu aplico uma entrada com um sinal constante na entrada, esse sisteminha ele não responde a essa constante. Por quê? Porque o ganho do sistema, da função de transferência avaliado em S igual a 0, é 0. Tá? O sistema não gosta dessa componente de frequência. Perceberam uma coisa interessante aí? Então, eu posso analisar, inclusive, um sistema pensando nas componentes de frequência de E na ST que aquele sistema responde, como aquele sistema reage àquela componente de frequência, só estudando o S da função H de S. Vocês vão começar a fazer isso em tudo que é disciplina, lá em controle, vocês vão fazer isso em DSP para sistemas discretos, com a transformada Z que a gente vai estudar aqui, vocês vão fazer em telecom, o pessoal da elétrica, só trabalham com espectro, basicamente, lá. Tá? Então, tem todo um mundo a se estudar só utilizando a função de transferência de um sistema, sendo ela, óbvio, uma função de variável complexa. O IOS é a frequência que eu estou estudando, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria já trazer para vocês, né? Que a função de transferência que eu já falei para vocês em outros momentos, ela aparece meio que ao natural aqui, como uma remapeadora das componentes espectrais da entrada na saída. Tá? O sistema ele muda as componentes de frequência do sinal de entrada, conforme ele gosta de reagir, conforme as componentes que ele tem mais afinidade ou que ele não gosta. Tá bom? Vou apagar aqui porque ficou só feio isso, tá, pessoal? Óbvio, ficou registrado isso, mas no quadro iria ficar um pouquinho feio, então só viajei aqui, um parênteses absurdo, né? Então tá, eu já fiz aqui já atentei vocês para essas duas componentes importantes da resposta, ou melhor, da transformada YS, e agora, se eu quero, eu posso usar e resolver elas separadamente. Eu posso
encontrar, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de y1. Opa, estou não apagar. Aqui é y1 e aqui é y2 de S. Só para dar nomes um pouquinho mais fáceis de trabalhar. E daí, qual que é o próximo passo? É encontrar as transformadas, né, de cada um, substituindo os valores do y0 menos e do x de S, e fazer a inversa. É isso que a gente vai fazer. Primeira inversa fácil, eu vou resolver y2 de S, porque é mais fácil de resolver, só por isso. Deixa eu dar um zoom, que não estava funcionando e agora tá. Eu vou ter que cuidar aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu vou precisar agora desse negócio. Então, eu vou me guiar aqui. Eu preciso botar. Os outros quadros eles estavam ficando feios. Agora sim. Tá? Então, a gente chegou no meu y1, y2 de S. Vamos trabalhar com y2, que é o mais fácil. De S, que era igual a y de 0 menos sobre S mais 2. E, detalhe importante, esse carinha é a resposta à entrada nula desse sistema já. Por isso que é bom separar, inclusive. Tá? Como o meu y de 0 menos, vocês mesmos solicitaram que fosse 2, eu vou ter essa transformada de Laplace. 2 sobre S mais 2. Tá? Então, eu dei sorte. Na verdade, eu não dei sorte. Eu já tinha avisado para vocês que o trabalho, que o exercício era fácil, né? Se eu olhar na tabela, seja a tabela do Lattes, seja essa tabela, que é uma versão um pouco reduzida que eu trouxe, que eu entregava nas provas para vocês, eu vou ter que catar aqui nessa tabela qual função se aproxima dessa porcaria aqui, S sobre S mais 2. Olhando aqui, fica meio óbvio para esse carinha que essa transformada aqui está meio que fácil, né? Está pipocando aqui, porque eu tenho 1 sobre S menos lambda. Se eu faço lambda igual a menos 2, eu tenho 1 sobre S mais 2, que já está pronta a transformada. Então, pela graça do Senhor, essa carinha aqui, ó, esse carinha aqui, eu posso escrever como 2 vezes 1 sobre S mais 2, e esse carinha está tabelado, né? Se eu faço lambda igual a menos 2, que é literalmente o alto valor, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou chamar esse carinha de polo do sistema, né? Quando eu estudar, tem uma aula só sobre a função de transferência em que eu vou nomear os bois. Aqui eu vou falar quem são os zeros, quem são os polos da função, tá? Então, vou falar já parênteses aqui, né? Os polos são os valores de S que fazem a função de transferência tender a infinito, e os zeros são aqueles valores que fazem zerar a função de transferência. Bem simples, tá, pessoal? Nesse caso, esse malandro aqui vai ser a raiz desse denominador, né? Tá? Então, a raiz desse denominador é o expoente na transformada aqui, ó, na tabela, pode ver. Então, x de t e lambda t u de t, transformada 1 sobre S menos lambda. Ora, pois, já vi que o lambda é menos 2. Então, o meu y2 de t vai ser igual a 2 vezes z na menos 2t, u de t. U de t por quê? Porque esses pares são unilaterais direitos. Tá? A gente só vai estudar a partir de zero essas funções. Tem como estudar funções que não começam em zero, mas tem que ser obrigatoriamente unilateral direito. Tá bom? Chegamos nesse carinha aqui. Vamos ver, então, o y1 de S. O y1 de S, bem mais complicado, tá? O y1 de S, voltando aqui, é 3 sobre S mais 2 vezes x de S. Tá? Então, só para copiar ele de novo, ele vai ser 3 sobre S mais 2 vezes a transformada da minha entrada. Tá? A minha entrada eu não dei a transformada, mas eu dei x de t, que é igual a cosseno de... Era cosseno ou seno? Acho que é cosseno, né? De 10t u de t. Só para conferir rapidinho, um minutinho aqui, só para ver se é cosseno de 10t u de t. Então tá, é o cosseno.
eu, óbvio, tenho que ter o x de s. Mas antes, percebam uma coisa, ó. Se eu digo que as condições iniciais são nulas, esse y2 vai zerar. E daí essa vai ser a resposta do sistema. Eu posso encontrar a razão entre saída e entrada. E essa razão vai ser literalmente a função de transferência. Essa bichinha aqui vai ter uma aula só sobre ela, como eu já falei. Esse carinha é muito importante, tá? Só um adendo aqui. Por enquanto, vamos só seguir o baile. Eu tenho que encontrar x de s. E x de s está pronto, está tabelado, ó. Se eu olhar esse carinha aqui, ó, tá? Eu tenho e na menos at cosseno de bt u de t. Tá? Se eu faço a igual a zero, até vou nessa tabela, né, que isso fique claro, algumas tabelas já tem o cosseno, inclusive, já tem a transformada do cosseno direto. Como a transformada do cosseno é um caso particular dessa, eu nem botei ela aqui. Porque se eu faço a igual a zero e b igual a 10, eu tenho literalmente essa função aqui, né? Por quê? Porque eu tenho e na 0t vezes cosseno de 10t, faltou aqui, u de t, perceberam? Então eu nem coloquei uma transformada só pro nosso cosseno, né? Então é só substituir essa transformada aqui com a valendo 0, tá? E com b valendo 10. Não é tão difícil de perceber que x de s vai ser 10 sobre s ao quadrado, vai ser s mais 0 ao quadrado, que é s ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Está aí a transformada da entrada. Tendo a transformada da entrada, e vocês vão perceber como que esse produto ele muda completamente, né, a saída, né, porque eu vou ter um produto de funções, então eu vou... O valor que eu tinha, se eu avaliasse x de s numa frequência s qualquer, se eu avaliar x de s vezes h de s, tá, eu vou ter o produto desses ganhos, perceberam? Tá? Se eu tinha uma componente bem baixa de frequência numa componente de x, mas o sistema responde muito forte para essa componente vai ser amplificada na saída. Tá? Então, por isso que a gente diz que as componentes que mais têm força são naturalmente, digamos assim, amplificadas pelo sistema. E essas componentes estão nas cercanias do polo. O zero faz o oposto, né? Frequências nas cercanias do zero vão ser eliminadas da jogada. Tá? E jogando com isso, eu posso projetar um sistema, isso se chama projeto, claro, né? Vou projetar um filtro, por exemplo, que reaja de uma maneira a certas componentes e de outra maneira diferente para outras componentes de frequência. Então, eu posso, de certa maneira, não, eu posso controlar como o meu sistema reage para diferentes componentes de frequência, jogando com os polos e com os zeros da função de transferência. É bem bacana isso, bem bacana mesmo. Mas, enfim. Se eu continuar essa dedução aqui, eu vou ter que o y1 de s é igual a 3 vezes, aqui é sobre s mais 2, vezes 10 sobre s ao quadrado mais 10 ao quadrado. Não é agora tão simples assim, tá, pessoal? Não é uma coisa óbvia essa solução. Embora também não seja uma coisa assim tão difícil. Se eu quiser, e vale talvez a pena fazer, eu posso colocar aqui 30 sobre s mais 2, s ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá? Faria a mesma coisa agora, né? Eu olharia y1, tem aquela fase contemplativa da solução que eu digo, que é olhar o resultado e falar assim, tá, e agora, o que eu faço? Estou fudido ou não? Nesse caso, tô. Por quê? Porque se eu olhar a tabela, eu vou achar coisas parecidas, mas eu não vou ter isso aqui pronto. E pior, isso aqui poderia ter sido apresentado dessa maneira também, né? Fazer rapidamente aqui. S3, 10 mais 2S2,
vai ser 10S mais daí 2 vezes 10S ao quadrado. Se isso aqui é me apresentado assim, daí sim, eu não consigo não tem aqui nenhum polinômio de terceira ordem, por exemplo, ó, na tabela, tá? E muitas vezes, talvez na maioria dos casos, eu vou ter coisas assim, ó, para resolver, tá? Coisas que não estão tabeladas, tá? Então, Não opa, posso separar ali, professor, posso separar, né? é isso que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que Ah, tá. separar. Mas o que acontece? Muitas vezes o problema é nos apresentado assim, ó. E a separação, que é a fatoração, é um caminho que eu teria que fazer. Eu teria que voltar para cá, que é melhor. É melhor trabalhar com essa forma aqui fatorada, que a gente chama, do que essa forma aqui. E essa forma não está totalmente fatorada, né? Porque eu tenho que fatorar esse carinha assim, ó. Eu poderia escrever o y1 em uma terceira forma, que é assim, ó. S mais 2, e daí eu tenho S mais J10, S menos J10. Isso aqui também é a mesma coisa. Né? É literalmente a mesma coisa. Esse polinômio, se eu fizer, vai ficar S ao quadrado, daí vai ficar J10S menos J10S, vai cancelar, e vai ficar menos J ao quadrado, que é menos 1, menos 1, mais 10 ao quadrado. Tá? Esse polinômio aqui é literalmente o polinômio fatorado. Ó. Tá? Que seria uma solução alternativa bem boa. Tá? Porque nesse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ele está organizado, não vou até dizer fatorado, ele está organizado para evidenciar duas raízes que são distintas em natureza. Eu tenho a raiz S menos lambda, que é essa aqui, e essa raiz, ela vem de quem? Ela vem do sistema, né? Do S mais 2 do sistema. Muito importante a gente ter isso na mente. Só que existe também o S ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é esse carinha aqui. Ele vem da entrada. Tá? Aqui embaixo, eu fatorei em 3 termos S menos lambda, perceberam? Opa, desculpa. Eu fatorei em S menos 2, S menos J10 e S mais J10, que são as 3 raízes do denominador. Tá? Como que vocês prefeririam fatorar é questão de gosto, literalmente gosto, porque há duas soluções. A primeira solução vai levar a uma resposta com cosseno. Tá? E a outra solução leva a uma resposta com uma exponencial complexa, no formato e na j ômega alguma coisa. Tá? Mas são soluções equivalentes, e saindo de uma eu chego noutra, e saindo do outro eu chego numa. Tá? Daí a questão o quê? De gosto mesmo. Né? Eu ainda acho mais fácil de entender um cosseno ou um seno do que entender uma exponencial e na j ômega t. Muito embora, óbvio que a experiência nos faça entender de cara. Assim, eu olho uma soma de exponenciais e vou falar assim, isso é um cosseno, isso é um seno. Dá para ter esse sentimento, né? Mas mesmo assim, dizer, esse carinha é um cosseno de 10t mais 45 graus, talvez seja mais fácil de entender. Tá? Então, eu vou até expandir das duas formas, tá? Porque a metodologia é basicamente a mesma, com algumas mudanças quando eu tenho repetição, tá, pessoal, de raiz. Mas sempre que eu tiver um polinômio de grau n qualquer, né, que eu não tenho ele pronto na tabela, né, eu vou fatorar utilizando frações parciais. Então, eu posso escrever assim, ó, pessoal. Detalhe. Ó. O y... Olha, em vermelho não. O y1 eu posso escrever como uma soma de 3 frações de ordem menor, né? Eu posso escrever isso como A sobre S mais 2, mais B sobre S mais J10, e mais C sobre S menos J10. Tá? Isso é a primeira forma, digamos assim. Tá? Posso fazer isso? Posso. Vai dar certo? Claro que vai, né? Porque se eu tenho, por exemplo, A sobre 3 mais B sobre 4, isso aqui eu vou ter 3 vezes 4 aqui, ó.
Aí blá, 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 3, aí vai ficar 4A mais 3B. Né? Se eu fizer a mesma ideia para esse carinha, eu vou ter Y1, que vai ser igual ao produto de todo mundo. Opa. E aqui em cima vai ficar A, daí, ó, S mais J10, S menos J10, mais B, S mais 2, S menos J10, e C, S mais 2, por pouco, hein? Por pouco. S mais J10. E daí o que acontece? Esse Y aqui, ele tem que ser igual a esse carinha aqui. E daí o meu objetivo, a minha encruzilhada vital é encontrar os valores de A, de B e de C que fazem com que essa soma aqui dê exatamente esse carinha aqui em cima. Tem como fazer? Tem, não é difícil, tá? Eu não vou fazer por quê? Porque tem uma forma que facilita um pouquinho, não é muito, é um pouco, tá? Essa transformada. E tem mais. Essa transformada ela vai originar uma resposta y1 de t nesse formato, ó. A e na menos 2t mais b e na menos j10t mais c e na j10t u de t, tá? Como eu falei, alguns têm facilidade em entender isso, alguns não têm. D e C podem, na maioria das vezes, vão ser números complexos, tá? Mas eu tenho um pouquinho mais de facilidade, ou um pouquinho, eu acho um pouco mais fácil, já pressupor, porque é o caso, que esse carinha vai originar um cosseno ou um seno. Como é que a gente faz isso? Ao invés de buscar fatorar isso como 3 exponenciais, eu vou fatorar como uma exponencial real e uma composição de seno e cosseno. Bem fácil, não é uma coisa difícil. Quer ver, pessoal? Vou fazer a mesma coisa. Então, essa é a primeira forma de resolver. Eu vou mostrar para vocês a segunda. A segunda, e é como normalmente eu vou resolver, eu me preocupo com esse termo, com esse segundo termo aqui, ó. S ao quadrado mais 10 ao quadrado. Por quê? Eu vou expressar, eu vou escrever isso dessa maneira, ó. A sobre S mais 2, essa é a raiz real, né? Ela vai ser fatorada assim. E esse segundo termo aqui, ó, ele se originou do cosseno da entrada, né? Tá? Que é o S ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá? Se eu olhar aqui, ó, eu vou ter o denominador S ao quadrado, ou o A com A valendo zero, né? Vai ficar S ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, eu já vou montar as frações que eu quero buscar, sabendo que eu vou ter seno e cosseno como resposta. Isso vai facilitar o entendimento, na minha opinião, do resultado. Eu já vou encontrar um resultado que é mais aprazível. Eu vou entender melhor como que o sistema está reagindo, tá? E daí tem uma dúvida, vai ser um seno ou vai ser um cosseno? Não sei. Porque, como eu expliquei para vocês, o sistema está modificando aquelas componentes de frequência, embaralhando elas às vezes, e elas vão mudar na saída. Então, eu não sei se vai ser um cosseno puro, se vai ser um seno, ou se vai ser uma mistura das duas coisas. Tá? Então, como eu gosto de resolver, alguns professores de cálculo, principalmente, gostam de expressar esse carinha aqui assim, né? E aqui em cima eles botam, se não me falha a memória, CS mais D ou BS mais C. Sei lá. Eu não sou muito fã dessa expansão. Eu normalmente expando assim, ó. Eu expando duas frações. Uma para o cosseno e uma para o seno. Tá?
Se eu tenho esse denominador aqui, eu sei que aqui A é igual a 0 e B é igual a 10. Também aqui. A igual a 0, B igual a 10. Pode não ser o caso. Tá? Se eu quero que essa fração aqui gere um cosseno, olhando aqui o cosseno tem S mais A no numerador. Se o A vale 0, eu vou escrever aqui em cima S mais 0. Ou seja, S. E essa vai ser a minha fração do cosseno, que está multiplicada por um fator B que eu vou ter que encontrar. Esse é o processo de expansão. O seno, se eu olhar a transformada do seno, o seno tem o B em cima. Tá? Então, se eu olhar o seno aqui, eu vou ter que colocar o B em cima, que é 10. Só que, de novo, eu tenho que calcular qual é o peso desse seno na resposta final. Então, eu vou ponderar por uma constante C que eu tenho que calcular. Tá? E essa é a expansão que normalmente eu faço. Ela parece mais difícil, mas ela não é. Acreditem quando eu falo. Se eu prosseguir daqui exatamente da mesma forma que eu fiz antes, é igual, não muda nada, quer ver? Y1 vai ser igual. O mínimo múltiplo entre esses três carinhas, aqui eu vou botar igual. O mínimo múltiplo entre esses três carinhas vai ser S mais 2, S ao quadrado mais 10 ao quadrado. É assim. Tá? Porque esses dois termos são iguais, né? Então eu não preciso multiplicar eles. Né? Tá? Se eu botar um quadrado aqui, vai aparecer um quadrado aqui em cima na solução que vai cortar. Então não vale a pena. Tá? Então, se são termos iguais, pode até juntar essas duas matrizes. É assim que os professores normalmente colocam, né? Eles botam BS mais C. Tá? Só que daí o C vai estar junto ali, o 10. É um saco, mas enfim. Daí o que eu vou fazer? Essa porcaria dividido por S mais 2 vai ser S ao quadrado mais 10 ao quadrado. Mais BS, S mais 2. Por quê? Porque esse carinha dividido por S mais 10 vai cancelar o S mais 10, sobrar o S mais 2, vai ficar BS, S mais 2. E o último, 10C, S mais 2. E eu sei que o quê? Que essa porcaria tem que retornar para onde eu iniciei. Isso aqui é isso aqui. Não tem choro. Porque senão eu estou modificando a função. Né? Tá? Percebam que o numerador é igual. Então, o único problema, a única solução, na verdade, é encontrar o valor de A, B e C que faça esse numerador gigantesco ser igual a 30. Tem várias formas de fazer isso. Tá? Eu gosto simplesmente de jogar valores. Né? Então, só vou reescrever a equação que me interessa, que é AS ao quadrado mais 10 ao quadrado mais BSS mais 2 mais 10CS mais 2. Isso tem que ser igual a 30 no frigir dos ovos. Tá? Solução fácil, não é difícil. Tá? Chuta valor de S, mas não qualquer valor. Usa valores que facilitem a vida. Por exemplo, se eu escrever S igual a menos 2, tá? Se eu avaliar essa expressão para S igual a menos 2, vai cancelar o B, vai cancelar o C, vai sobrar só o A. Daí vai ficar A menos 2 ao quadrado mais 10 ao quadrado, isso é igual a 30. Daqui eu tiro que o A é igual a menos 2 ao quadrado é 4, 4, 100, 104. Bah, dá um número quebradão aqui, né? 30 sobre 104. Tá certo isso? Tá, né? Tá? Tá. É isso. Já sei o A. Meu problema agora se resume em encontrar o B e o C. Tá? Tem um valor de S bom para usar, que é S igual a 0. Porque S igual a 0 vai zerar o B. Não zero o C, mas não zero o A, mas enfim, zero o B pelo menos. Para S igual a 0, vai ficar 100A mais 0B mais 10C vezes 2
20C, né? Isso aqui tem que continuar dando 30. Como tu já calculou o A, só substitui o valor do A, né? Vai ficar uma porcaria, né, na real. 100, 104 avos, mas eu não tô nem aí. Eu consigo fazer essa porcaria e vou fazer, ó. 100, 104, 100, não, 100 vezes 30, né? Ah, botei aqui errado, pode confundir vocês. Espera aí. Uou. Quase terminando, hein? Tenho 15 minutos ainda. 100 vezes 30 dividido por 104 mais 20 vezes C, isso é igual a 30. Né? Daria para dividir tudo por 20, né? Daria por 30, por 20. Por 20 e jogar para o outro lado, né? Então, na verdade, o que que acontece? Ó, o meu C é igual a 30 20avos menos 100 vezes 30 dividido por 104 vezes 20. Porra, professor, isso aí é uma quebradeira. Não importa, cara. Não tô nem aí se é uma quebradeira. A gente tem que quebrar junto, entrar para dentro dessa porcaria aí. Né? Mas credo, tá achando o quê? Muito fácil de errar, né? Muito fácil de errar. A gente tem que conferir. Vou conferir ver se eu não fiz merda aí. Pro meu... É, isso aí, Lucas. Os números que tem que ter medo da gente, não o contrário, né? Então, S para S menos 2 vai ficar menos 2, menos 2, menos 2 vai zerar C, vai zerar B, vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 10 ao quadrado, 104. Então é 30, 104 avos. Daí é 100 sobre 104 vezes 30. Eu acho que tá certo, né? Depois eu confiro no MATLAB para dar uma olhada. Encontrei A, encontrei C, que deu uma coisa pavorosa aqui. Eu sei que deu uma coisa pavorosa, tá, pessoal? Eu posso até colocar numa fração só aqui, né? Posso? Vou porque eu tô afim. 104 vezes 20, blá, 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 30 vezes 104, menos 100 vezes 30, que dá para isolar, né? Dá para isolar. Dá para isolar o 30. Vai ficar 30, 100 menos 30 vezes 4. Ó, viu como está ficando bonito? 30 vezes 4. Daí dá para até cortar aqui o 10, 10, 10, 104, 208. 208, peraí. 3, 12. Isso aqui é 12, 208 avos, né? 12, 208 avos. 12, 208 avos. Professor, eu resolvi diferente e achei menos 0,05769 e lá vai. E agora, José? Vou fazer o seguinte, para não Eu, res- levar esse... eu resolvi primeiro aquele ali, ó. 100 vezes 30 dividido por 104. Depois eu só joguei pro outro lado, lá fica mais fácil. Pode ser. Mas daí, antes de levar o erro meu ou teu adiante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no MATLAB como eu posso fazer para conferir isso, tá? Não é difícil. O MATLAB é o Octave, tá? Sims S, tá? E daí eu simplesmente vou fazer I Laplace da função que eu quero a inversa, que é essa porcaria aqui em cima, ó. Então é I Laplace, inversa de Laplace, 30 dividido por S mais 2 vezes S ao quadrado mais 100. Em resumo, é isso, né? Era isso mesmo? Só para conferir, 30S mais 2, S ao quadrado mais 100. Faltou um parênteses. Tá? Eu acho que tu acertou e eu errei, meu. Parece. Pretty ans. 15,52 avos. Que deve ser o 30, o 30, 104 avos. O A eu acertei. Eu errei
o meu Kumon aqui não deu certo, né? 15,52 o cosseno. Eu achei 12, completamente errado. Vamos ver que merda que eu fiz aqui. Só por questão de honra mesmo encontrar o erro. 30, 30. O que eu fiz de errado aqui? 30, 20, 20. 20, 104. Só um minuto. Alguém viu meu erro? 104. Por que o senhor botou 20 lá de novo? Lá? Menos 100 vezes 30 sobre 100 vezes 20. Porque eu dividi tudo por 20. Ah, tá. Eu dividi tudo por 20, depois Tá. soquei para outro lado. Soquei para outro lado. Daí, eu acho que eu errei o último passo, na real, né? 30, 104. Tá, mas eu vou porque eu tô a fim de ir. Então, nossa. 104 vezes 20, isso aqui vai para lá, 30. 30 vezes 104 menos 100 vezes 30. Acho que eu errei a última, né? Que eu isolei o 30, né? Mas não. Algo não está legal. Algo não está legal. S igual a 0, S igual a 0, 2, 20, 26. Aí tá certo. Por que cargas d'água eu tô achando uma coisa positiva? Ah, mas eu sou um retardado mental, né? O seno deu 3 sobre 52. Eu tinha achado quanto? 12 sobre 208? Ah, eu não errei, não. Eu acertei. Eu tô calculando o C, eu não tô... É isso aí. Mas que olha só, tá louco. Arigó. Minha mãe falava para mim que eu tenho cabeça só para separar as orelhas. 104, 10, 30, 104. Aqui é 4 vezes 30, aqui é 104 vezes 20. Isso aqui, vamos ser pragmático, é 3,52 avos. Então tá. O C foi calculado. Tem que cuidar bem. Eu aconselho vocês a revisar várias vezes, tá? E sempre se valer de softwares para conferência, né? Aproveitar que vocês podem, né? Para resolver trabalho, é sempre útil. Para resolver a última fração, que é o meu B, tá? Vocês podem literalmente arbitrar qualquer valor. Tá? Eu aconselho sempre usar um valor que facilita um pouco a vida. Tá? A gente já usou 0, que é um bom valor. Outro valor interessante para facilitar um pouquinho seria -1, por exemplo. Porque o -1 vai fazer com que o B e o C ali sejam fáceis de calcular. Tá? Então, se o S for igual a -1, eu tenho A vezes, vai ficar 101, mais, aqui vai ficar menos, né? Porque -1 vai ficar 1 vezes -1 menos B, né? Mais, vai ficar menos, não, aqui vai ficar mais 10C. Isso é igual a 30. Atenção também, tá? Se eu tenho um numerador diferente, que tenha S, às vezes acontece, tá? Com frequência, na real, tem que cuidar e substituir. Muita gente acaba esquecendo esse lado da equação, que muitas vezes pode ter S e deve ser substituído o valor corretamente. A partir daqui, tu substitui A, substitui o C e tu vai encontrar que o B é igual a menos 15,52 avos. Menos 15,52 avos. Consequentemente, pessoal, deixa eu ver aonde que eu posso escrever aqui. É o contrário do A, né? Não é o contrário. Ele É o A maior. negativo? Não. Aqui é 3,52, Não, aqui é 15. o A. O A, sim, mas foi uma coincidência. Ah, Tá? Não dá para criar regrinhas. A matemática sim, manda. coincidência. Coincidências. Coincidências da vida, né? De qualquer maneira, pessoal, para terminar, o Y1 de S
vai ser igual ao A, que é 15,52, eu coloquei em outra fração, mas é 15,52 vezes 1 sobre S mais 2, mais menos 15,52 vezes S ao quadrado mais 10 ao quadrado S, esse é o cosseno, mais 3 sobre 52, posso até isolar 1 sobre 52, né, pessoal? Vezes 10 sobre S ao quadrado mais 10 ao quadrado. E percebam que esse carinha e esse carinha estão prontos na tabela. Por que isso? Porque eu já expandi, aí que está a beleza dessa técnica, que eu aprendi, inclusive, depois de formado. Tá? Eu expandia naquela AS mais B, sempre, minha vida inteira. Quando eu descobri que eu podia já expandir o cosseno e o seno pronto, minha vida mudou. Por que minha vida mudou? Porque eu não preciso mais separar aquela fração que muitas vezes eu tinha que separar. Já está pronto. Ah, ô professor, mas se for só um cosseno, daí o seno vai zerar. Ah, mas se for só um seno, daí o cosseno zera. Deixa a matemática fluir ao teu favor, né, cara? Em resumo, quando eu olhar, eu não vou voltar lá para cima, tá? Se eu olhar a tabela, eu vou perceber que a minha resposta y1 de t, olhando par a par na tabela, vai ser 15 sobre 12 e na menos 2t, menos 15 sobre 52 vezes um cosseno, isso aqui é o cosseno de 10t, porque o b é 10, mais 3 sobre 52 vezes o meu seno de 10t, vezes o de t. Perceberam como muito importante isso, ó, muito importante. Esse cara aqui é a resposta do sistema a um simples cosseno. Olha como a saída já ficou totalmente degringolada, né? Apareceu um seno aqui. Se eu junto isso num seno, se eu junto cosseno e seno num seno só, ou num cosseno, tanto faz, vocês vão perceber que a fase do sistema mudou do sinal. Então, a saída vai estar defasada em relação à entrada. Né? Alguém está fazendo circuitos 2? Ou já fez? Não? Ninguém? Em circuitos 2, vocês vão ver que é isso que acontece, por exemplo, nesse circuito aqui. Ó. Se eu meter uma senoide aqui, a senoide no capacitor ela não vai estar em fase com a senoide da entrada. Tá? Ela vai estar defasada. Eu até posso mostrar para vocês numa próxima aula, se vocês têm interesse. Tá? Essa resposta aqui, ó, né, ela deixa bem claro que o sistema modifica a componente de frequência que entrou. Né? Olhando aqui rapidamente, eu posso afirmar assim que a defasagem não está muito grande, porque o cosseno aqui é bem maior, né? Mas vai ter... Na verdade, saiu menos cosseno, né? Na verdade, vai ser uma defasagem grande. Sim. Eu que ratei. Ó. Saiu menos cosseno. Né? Menos cosseno mais uma parcela em seno, ok? Mas a saída ela está quase em contrafase, se não me engano, com a entrada. Eu vou ter que conferir isso, mas tenho fé. Né? Não, contrafase não. Menos 90 mais seno. Não. 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 Seno, S mais 1, S cosseno. Tem que dar uma olhada, tá? Acho que estou falando merda, tá? Mas vocês perceberam que mudou, né? O sistema modificou essa entrada na saída. Esse termo aqui, pessoal, né? Esse 15 sobre 12e na menos t, ele origina o que a gente chama de transitório na resposta. Tá? E eu tenho condição inicial também, né? Então, esse sistema, para essa entrada, ele vai começar com o valor inicial que vocês me forneceram, 2, tá? E ele vai ter um comportamento transitório dado por esse termo aqui, porque tende a 0,
E na menos 2t. Tá? E esse termo ele surge da onde? Da dinâmica do sistema. Tá? Esse sistema aqui, se eu pensar num circuito RC, é o tempo que aquele capacitor levou para dar aquela carga inicial antes que ele comece a entrar, acompanhar a entrada em regime permanente, né? Isso aí é chamado de transitório. Tá? Mas esse carinha aqui ele vai ter um comportamento assim, ele vai entrar em seno, vai responder como um seno, né? Ou cosseno, tanto faz. Tá? Porque a entrada dele aqui é um cosseno. Né? Então, eu apliquei um cosseno na entrada e eu vou ter como saída um cosseno também. Só que daí eu tenho condições iniciais. Tem todo misturado aqui. Perceberam como eu posso fazer? Eu falei uma coisa que não está totalmente certa, né? Essa aqui, sim, é a parcela transitória. Mas eu tenho ainda que somar o Y2 aqui, não esqueçam, né? Isso aqui é só um pedaço da resposta total. Né? Desculpa até. Falha minha. Essa parcela da resposta é só, de fato, a resposta à entrada. E sim, isso é transitório, isso não tem duração ele não tem duração infinita, né? Isso aqui é conhecida como resposta forçada, inclusive, essa parcela aqui. Tá? Vocês ouviram falar dela como resposta forçada em outros conteúdos por aí. O fato é o seguinte, a saída do meu sistema Y é a soma do Y1 mais do Y2, que vai ser essa porcaria aqui, mais aquilo que a gente calculou ali em cima, que é o 2e na menos 2t, né? Desculpa aí que até eu fiquei tonto com essa puxada. Caramba! Tá aqui, ó. Né? Então, essa porcaria mais 2e na menos 2t é, de fato, a resposta total. E percebam que eu consegui encontrar tudo numa tacada só. Foi difícil? Foi. Mas é melhor do que resolver uma convolução. Né? Não tenho nem sombra de dúvida quanto a isso. Porque daí eu ia ter que calcular a integral, só para vocês terem uma noção. Eu vou ter que calcular a integral, né, da multiplicação de e na menos alguma coisa, que vai ser a resposta impulsiva do meu sistema, vezes o cosseno de 10t dt de 0 até t. Tá, não é uma coisa impossível porque está tabelado isso aqui, né? Dá para encontrar, é uma transformada comum, mas vamos imaginar que a minha entrada é um pouco mais complicada, por exemplo, um cosseno de 10t mais seno de 10t. Daí eu tenho e na menos 2t cosseno mais... Daí começa a complicar muito a solução da integral de convolução. Tá? E mais, se eu tenho sinais que têm descontinuidades, por exemplo, esse carinha aqui, ó, se eu quero saber como o sistema reage a esse sinal, eu estou completamente fodido. Tá? Porque daí eu vou ter que fazer essa integral, tá? Do H, daí eu tenho que cuidar as bordas, como a gente já viu nas aulas da convolução, e fazer esse sinal aqui, ele não é tão difícil encontrar a transformada de Laplace desse sinal. Eu vou fazer na próxima aula um exemplo sobre isso, tá? Sobre esses sinais que têm descontinuidades. Né? Porque calculando a resposta a um sinal, se o sinal que tem descontinuidade ele é muito semelhante, né? Por exemplo, U de t menos U de t menos 3. O U de t menos 3 é o próprio U de t, né? Então, tu pode usar a propriedade da linearidade para ajudar, né, a calcular. Só a título de quadro, eu vou enfiar toda a resposta aqui no quadro. Né? 2e na menos 2t mais 15 sobre 12e na menos 2t mais 15 sobre 52, que é menos, né? Desculpa. Menos 52 cosseno de 10t mais 3,52 seno de 10t U de t. Tá? Vou lá. Fechou. Até a próxima aula, meus queridos. Feito, boa noite. Até mais, professor. Boa noite.